Olá, ouvinte! Você acompanha agora a primeira edição do podcast da ANEOR, a Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias. Eu sou Márcia Lopes e vou guiar você nesta jornada. No podcast da ANEOR teremos também a presença de convidados que são autoridade no setor de infraestrutura rodoviária. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. Bem-vindo, José Carlos Martins. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo pelo tema do momento, o orçamento de 2023. O projeto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional achatou ainda mais os recursos destinados à infraestrutura. Como o senhor avalia as perspectivas para o setor em 2023? O orçamento de 2023, enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, realmente ele reduziu demais os recursos destinados à infraestrutura. No nosso entendimento, existe uma avaliação equivocada com relação à infraestrutura. A infraestrutura, os membros de governo têm dito que tem 800 bilhões de reais de projetos em carteira para serem executados. Porém, estes são projetos de grande envergadura, são projetos de grande prazo de maturação que necessitam de estudos mais pesados, que têm licenciamentos mais difíceis, que possuem projetos de financiamento também muito mais complexos. Foi esquecido nos últimos anos a infraestrutura, aquela que o DENIT fez ao longo dos anos. Nós estamos com 1,5% mais ou menos de investimento em infraestrutura, quando na realidade precisaríamos de 3% do PIB para manter o que existe. Então estamos com a nossa infra caindo aos pedaços, deteriorando, perdendo todo este investimento que foi feito ao longo dos anos. Entendemos que precisa haver uma sensibilidade por parte do Poder Executivo e também da nossa parte perante o Congresso Nacional para sensibilizar tanto o Executivo como o Legislativo da importância que tem a infraestrutura e como é necessário colocarmos recursos para isso. Tem outro assunto que é fundamental. Ao pulverizar as emendas parlamentares, principalmente as de bancadas, nós deixamos de ter políticas públicas abrangentes, políticas públicas estruturantes, naquilo que a infraestrutura atua diretamente. Então são assuntos que nós, irmanados, juntos, precisamos muito exercer perante a opinião pública, demonstrando a importância disso e também perante Congresso e Executivo. E como mudar o quadro atual de investimentos no setor de infraestrutura, presidente? Hoje, os recursos necessários para manter a nossa malha, para fazer aquilo que é necessário, é muito pequeno perante o que necessita. Porém, insisto, nós precisamos sensibilizar a opinião pública, que sensibilize o Congresso, para que tenhamos orçamentos compatíveis com as necessidades. Está na hora de uma ampla reforma administrativa, onde nós podemos discutir junto com a população o que é mais importante para ela. Se é uma estrada que dê segurança para ela levar a sua família, ou se é custeio, onde que é salário, onde que é desvio de uso sem necessidade alguma muitas vezes, desperdícios muitas vezes. Então, nós temos que entrar nessa discussão, iniciando as reformas pela reforma administrativa. A reforma tributária entendemos que é necessária, mas não entendemos como. Eu primeiro defino como irei pagar uma conta e depois defino o tamanho dessa conta. Nós precisamos primeiro definir o tamanho e o custo do Estado brasileiro para, através de uma reforma tributária, nós fazermos a adequação de como será paga essa conta. Então, mais uma vez, o setor junto, as várias nuances, seja infraestrutura, seja obra industrial e corporativa, seja a parte da habitação, da edificação,
Nós precisamos estar juntos para que isto seja levado em consideração cada vez mais. Nos últimos anos nós perdemos muito espaço. Infelizmente tivemos assuntos desagradáveis no passado que fizeram que nós perdêssemos esse espaço. Nós precisamos recuperá-lo com muita ênfase, cada dia mais unidos. Presidente, agora mudando um pouquinho de assunto, sabemos que o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos impactados pela inflação nos últimos anos é uma questão urgente do setor. Há esperança de reverter esse quadro? Sem dúvida, o reequilíbrio dos contratos é um fator absurdo. Como é que nós podemos contratar sem possibilidade de colocar um valor prevendo crescimento de custos futuros? Nós somos proibidos disso, muito pelo contrário, nós temos que pegar o valor presente e dar um desconto em cima para poder ganhar uma concorrência. E ao não colocar isso, vejam que existe um desequilíbrio total por parte da contratação. O risco é todo nosso, o risco não é do setor público. Então nós temos uma proposta, estamos elaborando essa proposta, junto inclusive com a ANEOR, para que a gente possa fazer entender que esse risco tem que ser dividido. Nós acabamos caindo numa armadilha ao reclamarmos de reequilíbrio econômico-financeiro. Quando nós reclamamos de reequilíbrio econômico-financeiro e o Tribunal de Contas da União já propôs uma regra, nós caímos nessa armadilha, porque a regra colocada por eles é impossível de ser cumprida pelo agente público, não por nós, mas pelo agente público. Então, a nossa tese é que nós precisamos trabalhar muito na antecipação do reajuste. É lógico, se nós contratamos e fomos proibidos de botar um preço para risco futuro, esse risco tem que ser dividido entre o setor público e o setor privado. Então, a nossa proposta é que tenha algum gatilho dentro de contrato que, a partir deste percentual, a gente antecipe o reajuste. Por quê? Porque o nosso reajuste ele sai todo mês. O contrato tem um índice de reajuste e ele todo mês sai. Ao sair todo mês, é possível, sim, ter o índice que impactou em nosso contrato. E é lógico, se fizermos a conta que tem um índice previsto em contrato, nós já estaremos protegidos contra isso. Então, a nossa opinião é que deveríamos trabalhar muito fortemente nesses próximos meses aqui, até o final do ano, no mês de novembro, no mês de dezembro. E, presidente, para terminar este nosso primeiro podcast da ANEOR, o senhor falou muito aqui do trabalho em parceria dos diversos atores da cadeia. Qual é a importância da união do setor para conquistar medidas que realmente impulsionem a infraestrutura brasileira? Eu volto a frisar aqui o quanto é importante que a gente esteja representado dentro do Congresso Nacional, que a gente esteja unido e que as empresas entendam que não adianta ela ter alguma pessoa que ela conhece, que ela tem uma relação lá dentro. Uma andorinha não faz verão. Uma pessoa isoladamente não faz absolutamente nada. Se nós pegarmos cada um desses tijolinhos, juntarmos eles para fazer uma enorme de uma defesa para nós, um muro, uma muralha aí, nós sim estaremos agindo em prol do setor. Por isso que eu conclamo todos vocês, nos ajudem a mudar essa situação. E eu não vejo forma diferente que não seja através do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é hoje o grande poder no Estado brasileiro. O Poder Legislativo, a partir da emenda impositiva, ele perdeu a dependência de atuar nas suas bases através do Executivo. Então ele hoje tem independência. Isso foi um grande ganho para a democracia. E nós precisamos entender como tal. E é por isso que gostaríamos demais que todos vocês nos ajudassem trazendo sugestões, trazendo opinião, trazendo informações, inclusive de como a gente poderia estruturar uma grande bancada dentro do Congresso Nacional que defenda os interesses
reais, legítimos, democráticos do setor da construção. E com esse recado final do presidente da CEBIC, nós encerramos o podcast da ANEOR de hoje. Muito obrigada por sua participação, presidente. E você, ouvinte, agradeço também a sua companhia até aqui. Visite nossos canais na internet para ficar por dentro das ações da ANEOR. Você pode acessar o aneor.org.br, onde você vai encontrar também os endereços das redes sociais. Obrigada e até a próxima!